Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, invada os nossos corações e permaneça em nós. Tirei o sapato para poder ficar da altura do microfone. Ficou bem, né? Para não ficar assim torta. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que nos inquieta a alma. Quem de nós nunca parou para perguntar de onde eu vim? Quando eu estou dormindo e que assim eu não me lembro do que eu estava fazendo, parece que ficou um filme, né, que desligou a imagem. O que eu estava fazendo? E quando eu era pequenininha, bem pequenininha, antes de nascer, o que era que eu estava? E para onde eu vou? Será que a morte é igual a um sono? Que muitas vezes a gente não lembra do sonho. Todo mundo lembra do sonho todas as noites? Não. Muitas vezes a gente chega a dizer, faz tempo que eu não sonho, porque eu não me recordo. Será então a morte como um grande sono? Uma noite escura? São algumas das questões que nos acompanham. E não nos acompanham só a nós espíritas. Verdadeiramente são questões que acompanham a criatura. E aí nós vamos conversar um bocadinho sobre a trajetória evolutiva do espírito. De onde eu vim, para onde eu vou. Qual foi o começo da minha caminhada? Como se dá essa caminhada e qual vai ser o fim? Alguns de nós já têm alguma ideia. O fim será a perfeição? Perfeição relativa, a perfeição que é destinada à criatura, já que a perfeição do Criador é inatingível. Mas de onde eu vim? Como eu fui criada? Será que eu posso abraçar a teoria dos anjos decaídos? Fomos nós todos anjos e um belo dia decidimos deixar o paraíso e viemos aqui padecer na terra? Será que seria racional essa teoria? E muitos dizem, fomos criados como um átomo. Chegaremos um dia ao arcanjo. Mas será que é verdadeiramente essa a trajetória do espírito? E aí a doutrina espírita vai nos mostrar a visão que nos foi orientada pelos espíritos codificadores. Nós vamos ter 3 princípios gerais do universo para ficar fácil a construção do nosso pensamento. Verdadeiramente, Deus não está nesse mesmo patamar. Mas como de acordo com a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, Kardec, eu diria assim, de cima da sua condição, não que fosse superior à outra, mas por já ter amealhado nele próprio uma condição que ele pudesse se colocar como organizador da doutrina espírita, a elaboração das perguntas, a concatenação das perguntas, a organização por assuntos também diz respeito à formação dele. Então, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor, um catedrático. Então, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter Deus como o princípio de todas as coisas. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós acabamos incorrendo num pequeno erro de tentar associar Deus, por ser a causa primária, associá-lo à matéria. E ele verdadeiramente não é matéria. Ele é imaterial, um dos atributos da divindade. Nós também estudamos isso no começo do Livro dos Espíritos. Mas Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Vamos encontrar isso na questão 27 do Livro dos Espíritos. Mas ainda assim fica meio difícil para a gente entender Deus. Meio difícil não, na nossa condição é quase impossível. Dá para a gente ficar bem tranquilo, não precisa ninguém sair daqui desesperado, porque eu ainda não consigo entender Deus. Estamos muito distantes de entendê-lo. Mas eu vou fazer uma pequena dinâmica com vocês, para a gente tentar entender o que é isso aqui, ó. Princípio espiritual e princípio material. Todo mundo aqui já viu uma piscina? A pera e as perguntas bestas da pera.
Então, plantem na tela mental de vocês uma grande piscina sem borda, sem fim. Aqui na borda, Deus se aproxima com 2 baldes. Um balde na mão direita e um balde na mão esquerda. Estão conseguindo ver? Vocês vão precisar colocar Deus na figura de um homem, tá? Colocá-lo na figura de um homem. E ele não tem essa figura. Mas para a gente desenvolver esse raciocínio. Essa grande piscina é o fluido cósmico universal. A matéria mais rudimentar que a nossa razão pode conceber. A base de toda a criação de Deus. Ok? Então, fluido, a água da piscina. Deus se aproxima na borda com esses 2 baldes, mergulha ambos os baldes ao mesmo tempo e retira-os ao mesmo tempo. Na mão direita, e aí vamos convencionar, não tem nenhuma escolha, uma preferência, só por convenção. Na mão direita, Deus estabelece que aquele fluido será o princípio espiritual. E na mão direita, o balde terá o fluido princípio material. Mas espera, o fluido é o mesmo, é a água da piscina. Mas a partir do momento que Deus tirou essa água da piscina, ele impregnou esses 2 fluidos com a essência espiritual e a essência material. Pera, como é que eu vou conseguir entender isso? Todo mundo tem geladeira em casa? Todo mundo já cortou uma cebola e botou dentro da geladeira aberta a cebola com a jarra de água destampada? Passa 2 dias, bebe a água, tem gosto de quê? Cebola. Ok? Vamos fazer agora a experiência do caju. Tira essa jarra d'água destampada e tira a cebola. Bota uma jarra d'água, você provou antes. Água insípida, incolor e inodora. Não é assim? Bota a jarra d'água agora dentro da geladeira e bota uma baciazinha com 3 cajus maduros. Daqui a 2 dias, você prova a água, tem gosto de quê? Nunca fizeram essa experiência? Vai ficar todo mundo com vontade de fazer. Vai chegar em casa e botar. A água tem gosto de caju. Eu adoro, Nós temos numa experiência simples o que é, pelo menos de forma rudimentar, uma determinada substância ser impregnada com atributos de outra substância. Deus fez mais ou menos assim. Pera, foi desse jeito? Foi não. Os espíritos dizem que nós não temos condição de entender o que foi a criação. Então essa comparação, eu diria assim, simplória, ela é minha. Então assim, qualquer erro da comparação podem atribuir à pessoa da pera, nunca ao espiritismo. Então nós vamos ter do princípio espiritual, Deus impregnou o fluido com a capacidade de aprender. E Deus impregnou o princípio espiritual com a capacidade de construir. Esses 2 baldes, Deus saiu com eles e colocou numa grande linha de produção. Então vamos imaginar aqui essa parede da lateral direita, vamos imaginar que tem aqui uma prancha, tá? Uma mesa ao longo desse muro, e aqui do lado esquerdo vamos colocar na nossa tela mental um muro e vamos colocar uma prancha também. Deus coloca esses baldes no início de cada uma dessas pranchas. Vamos por partes. Princípio material. Ele tem impregnada a capacidade de aprender. Então esse princípio material vai imantar todos os reinos da natureza. Quais são os reinos que nós conhecemos? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Do reino mineral, o que é que esse princípio vai aprender? Ele vai aprender a se combinar para formar o reino mineral. Depois ele se combina e recebe uma outra substância, que é um princípio vital, e ele forma o reino vegetal. Depois ele recebe um acréscimo de uma outra substância divina, que seria uma inteligência rudimentar, uma inteligência muito simplória, que é o instinto. E aí ele forma o reino animal. Se nós pegarmos o reino animal, o reino mineral e decompormos, reino animal e vegetal, e nós decompormos, retirando o princípio vital, nós vamos chegar ao reino mineral. Perfeito? Todo o processo de evolução da matéria
vai ser comandada a partir do princípio material, ao influxo da inteligência e do amor de Deus. Porque tudo no universo, conhecido, desconhecido, nos múltiplos universos, está submetido à lei de amor. O que segura, o que une um átomo do elemento mais simples? O elemento mais simples que nós conhecemos é o átomo de hidrogênio, que é um núcleo com um próton, um nêutron e ao redor um elétron. Não é assim? O mais simples. O que une? A lei de amor. A lei de atração, que é a lei de amor. E aí vai, com todos os elementos. Aí, Pera, tá uma aula de química muito profunda. Vamos para outra prancha. E agora nós temos a outra prancha, que é o princípio espiritual. Esse fluido que está impregnado com a capacidade de aprender. Agora Deus faz o quê? Pega esse fluido. Quem já brincou de massinha de modelar? O pessoal fica com vergonha de dizer. Quando a gente bota o menino para brincar, a gente brinca mais do que o menino, né? Com massinha de modelar, a gente vai brincar com massinha de modelar. As massinhas, elas têm cada uma cozinha, não tem? No final da nossa brincadeira tem uma massinha só cinza, porque a gente mistura todas as massinhas, não é assim? Se a gente passa a massinha no chão, a massinha recolhe a poeira do chão, não é verdade? Se por acaso a gente levar a massinha para brincar na grama, vem os filetezinhos de grama quebrados e ficam impregnados na massinha, não é assim? A areia, o estrume, aí vai. Se for um menino que tiver gripado, que estiver brincando com a massinha, o que é que vai impregnar na massinha? Tá, tem uma ideia, né? Não vou nem dizer o que é. Muito bem. Deus vai pegar esse princípio espiritual e vai permitir que esse princípio espiritual imante, ele fique envolvendo, ele entre por dentro, porque a gente está falando de fluido, não estamos falando de massinha mesmo, condensada, né? Durinha. Vai estagiar em todos os reinos, reino mineral, reino vegetal e reino animal. Nossa, Pera, muito complexo, muito complexo. Mas como a criatura humana é curiosa, ela quer saber como é que funciona, a gente se antecipa às coisas. Os espíritos dizem, cuide primeiro de entender o que você precisa dentro do seu nível, e quando você estiver lá na frente, você vai poder entender todo esse processo, você chegar lá perto de ser espírito puro. Mas a gente é meio agoniado, a gente quer saber logo. Então eles explicam mais ou menos esse processo de evolução. Quando o princípio espiritual chega no final da linha de aprendizado, lá no final do reino animal, essa massinha reúne todo o conhecimento necessário para dar origem a um espírito com E maiúsculo. Até então não se fala em espírito com E maiúsculo, se fala em princípio espiritual ou espírito com E minúsculo. E Allan Kardec faz questão de deixar isso bem clara, a diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ok? Basta a gente saber que princípio material evolui, princípio espiritual evolui, independente e concomitantemente. Terminado o processo de evolução do princípio espiritual, todos os reinos de todos os mundos, essa super massinha de modelar, que conhece de tudo da matéria, conhece dos sentimentos divinos, está pronta para ser individualizada. Deus chega lá no final da linha, toma dessa massinha, tira um pedacinho, molda o espírito, e aí lá em Gênesis a gente vai encontrar: e Deus soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Dá origem ao espírito, que somos nós, as individualidades. Nós vamos ter todo o conhecimento do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, todos os sentimentos de cada um deles, inteligência rudimentar, que é instinto, mas vamos passar a ter algo mais: livre arbítrio e individualidade, consciência da individualidade, coisa que os animais não têm. Até aqui tudo tranquilo? Tem ninguém querendo sair correndo? Vai dar certo. Tenha fé.
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Partimos, como espíritas, da crença em Deus. E nós acreditamos em Deus como Criador de todas as coisas e Deus único. Não pode existir um Deus que seja superior ao outro em seus atributos. Não é possível. A razão não vai nos permitir. Se existir em qualquer dos seus atributos algum Deus superior, esse então é o Deus. A matéria é o laço que prende o espírito. Olha aqui, espírito com E minúsculo, princípio espiritual. É o instrumento de que o princípio espiritual se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Matéria evolui, princípio espiritual evolui também. E aí nós vamos entender que os mundos materiais também evoluem. A Terra já foi mundo primitivo. Hoje a Terra é mundo de provas e expiações. Terra vai passar a ser mundo de regeneração. Nós estamos construindo esse mundo de regeneração. Depois mundos felizes, depois mundo perfeito. Espírito é o princípio inteligente do universo. A matéria não é inteligente, mas o princípio espiritual é o princípio inteligente. É aquele que tem a capacidade de aprender. Foi impregnado por Deus na capacidade do aprendizado. Está aí ao longo de cada uma dessas explicações as respectivas questões do Livro dos Espíritos. Jesus nos diz em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Para aqueles que acham que Deus criou a Terra, todos os planetas do Sistema Solar, o Sol, todas as estrelas do firmamento, o firmamento, a Via Láctea, todas as galáxias, todo o universo, para o deleite de nós, terráqueos, sinto em dizer que estão enganados. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e aí nós vamos entender que essas moradas são tanto materiais como imateriais. Com um detalhe, às vezes a gente acaba colocando posições estanques. Ou é matéria ou não é matéria. Mas entre imaterial e material nós temos uma infinidade de combinações da matéria que não deixam de ser matéria. Pera fundiu minha cuca. É porque basta a gente sair do padrãozinho dos nossos sentidos que a gente pensa que aquilo não existe. Verdade? Quem tem cachorro em casa? Apito que só cachorro ouve. Existe? Existe. Nós não ouvimos. O som deixa de existir? Não. Perceberam? Entre o imaterial e o material existe uma infinidade de padrões de condensação da matéria que escapam à nossa apreensão, mas não faz com que isso não exista. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem sim. E o homem terreno, nós, está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, aquele pessoal que pensa que é o centro do universo, que é a última Coca-Cola gelada do deserto destampada, vai precisar entender que nós somos criaturas em processo evolutivo. Considerando uma escada, nós estamos somente no 2º degrau de 5. Então, bastante distante ainda para a gente chegar à condição de um espírito puro. Consolação para nós é que esse processo existe e nós somos acompanhados por um espírito da maior envergadura que já pisou o solo terrestre. Jesus, que é o governador espiritual da Terra, já chegou lá e permanece nos acompanhando. Então isso assim, é extremamente consolador saber que nós temos um mestre que nos acompanha. Dos mundos que eu falei, primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e mundos celestes ou divinos, aqui no começo do processo evolutivo, aqui no final, das características deles, cada um deles, nós estamos aqui. Mundo de provas e expiações. Os mundos primitivos são os mundos onde se verificam as primeiras encarnações das almas humanas. Nós tivemos aqui na Terra as primeiras encarnações dos primeiros hominidas. Aí nós vamos lá na antiguidade, quem tiver curiosidade de relembrar a história,
vai encontrar lá na antiguidade os primeiros hominidas. Homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, até o processo de evolução deles chegar à nossa espécie. Antes de nós, Homo sapiens, e nós, Homo sapiens sapiens. Ah, mas então nós viemos do macaco? Não. O processo de evolução, o processo genético de evolução da espécie humana foi dirigido por Jesus. Muitos processos de manipulação genética foram realizados aqui na Terra. Parece assim fantasioso, né? Porque a gente fica vendo, nossa, eu não estou vendo o laboratório de Jesus. Porque foge aos nossos olhos. Mas eles trabalharam a forma humana para que um ancestral comum, um antropóide comum, entre os primatas e os hominidas, pudesse dar origem à nossa espécie. Bastante interessante estudar isso, mas se disser assim, vou me debruçar sobre isso, porque isso vai me auxiliar no meu processo evolutivo, não perca tempo. É só importante para a gente saber de onde é que nós vimos. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Onde nós moramos. O mal ainda existe na Terra porque nós somos teimosos, porque nós ainda insistimos em nos afastar da lei divina. Vou começar uma frase e vocês completam, ok? Ama a Deus sobre todas as coisas? Pronto. Eis aí toda a lei e os profetas. Nós estamos cumprindo na íntegra? Não. Por isso que o mal ainda predomina na Terra. Somos nós que nos distanciamos da lei divina. O mal por si não existe. O que existe é a teimosia da criatura humana. Do mundo de regeneração, próximo mundo, aquele que nós estamos construindo, aquele que Jesus veio falar. Edifica primeiro o reino de Deus em vossos corações. Reino de Deus é o reino da regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Não existe mais o mal como nós conhecemos aqui, não existem mais as dores como nós conhecemos aqui, nem as doenças como nós conhecemos aqui. Mas o mundo de regeneração não é um mundo que vem pronto, que você compra na farmácia, no sistema, o aplicativo chega aqui, instala no seu computador e a partir de amanhã será um mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele é construído pelas criaturas humanas, nós. Já há 2 ou 3 décadas têm vindo espíritos de outro padrão moral, que nós chamamos de espíritos regeneradores, que vão nos auxiliar nessa fase de transição, que é o que nós estamos conhecendo hoje por transição planetária. Esse chacoalhar que nós estamos passando. Jesus, antecipando-se, sabendo que nós iríamos passar por isso, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos nós os cansados e oprimidos da luta. Mas também somos os construtores do reino de Deus. Somos nós os construtores do mundo de regeneração. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, onde os espíritos não precisam mais do processo de reencarnação, já não falham, já não erram. Espíritos dessa envergadura, nós vamos conhecer o espírito de Sofia, que conhecemos aqui na Terra por Maria de Nazaré, que vem de Sírios, e Jesus. Para a gente ter uma ideia da envergadura desses espíritos. Mesmo ainda encarnando em mundos de provas e expiações, não erram mais, não estão sujeitos mais a falhas. Os espíritos, e aí sim com letra maiúscula, nós somos os seres inteligentes da criação. Não somos mais aquele princípio inteligente, tá? A matéria da qual o nosso espírito é feito, foi que evoluiu na matéria, no princípio material, ok? Então não pensem, eu fui uma rocha, eu fui uma pedra. Pela dureza do meu coração, eu fui um granito. Não, porque aí eu tenho que ser um pouco mais valorosa, eu fui um diamante, não. Mas então, fulano que eu conheço foi uma barata, eu tenho certeza. É um ser rastejante, continua até hoje. Fulaninho é uma cobra, não sei quem, uma águia. Essas comparações são interessantes porque talvez nós
nós tenhamos a ideia do que nós aprendemos, ou melhor, da matéria da qual nosso espírito é feito, aprendeu. Quem de nós, como pais e mães, quando alguém se aproxima de um filho nosso e pega pelo braço, não se transforma numa onça, num leão? Parte para cima, não é verdade? Não é dessa forma? Ok? Aprendizado. Nós somos os seres inteligentes da criação. Somos obras de Deus, somos seus filhos. Aqui é interessante a gente ver que somos filhos com letra minúscula. Por quê? Filhos com letra maiúscula são os que chegaram no topo da escala evolutiva. É bem interessante isso, porque até uma grafia muda o sentido da estrutura. Somos todos filhos, todos merecedores do amor de Deus da mesma forma. Não há mudança nenhuma. Deus ama a mim do mesmo jeito que ama Jesus. A diferença é que Jesus responde ao amor dele absolutamente diferente do jeito que a pera responde. Perfeito? Somos a individualização do princípio inteligente. Olha aí a questão 79 dizendo o que eu comentei. Princípio inteligente estagiou em todo o princípio material, em todos os reinos, em todos os mundos de todos os universos, chegou lá no finalzinho pronto para ser individualizado. Ainda assim, não era espírito com E maiúsculo. Deus vai lá, toma um pedacinho, molda o espírito, e aí essa moldagem, essa criação do espírito faz com que nós sejamos uma espécie de folha de papel em branco. Criados, simples e ignorantes. Vamos escrever a nossa própria história através das múltiplas encarnações. O espírito é imaterial, porque ele é feito de uma matéria que é absolutamente diferente de toda a matéria que a gente conhece. Mesmo assim, é uma espécie de matéria. Para a gente é imaterial, ok? Então os espíritos têm dificuldade em nos dizer as coisas porque a nossa linguagem é pequena. A nossa linguagem é extremamente limitada. Então eles, libertos da prisão que é o mundo material, têm dificuldade de nos explicar. Então eles dizem, o espírito é imaterial. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. É matéria quintessenciada. É ultra mega plus sutil. Pronto. Fica melhor assim pra gente entender. Qual é a coisa mais sutil que a gente conhece? O éter. Porque se você destampar o éter, ele evapora. Pois é mais sutil do que o éter. Não é melhor a gente se ocupar com outras coisas, né? Não? Porque foge um bocadinho a nossa compreensão. Sem analogia para vós. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Mas ainda assim, é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Todo mundo já riscou um fósforo? Fecha os olhos e risca um fósforo. Pronto. Somos nós. Uma chama. A pera a qualquer momento pode apagar, essa não. Essa não apaga, porque é uma chama divina. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele já nos dizia o que é que nós somos. Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. Por enquanto nós estamos só refletindo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, uma folha de papel em branco, com o fim de fazê-los chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele, de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos conhecer a verdade, precisamos então conhecer Jesus. Ninguém chega ao Pai, senão por intermédio de mim. Ele já passou por todo o processo evolutivo que nós passamos. Uma vez eu estava lendo uma reportagem, eu fiz um comentário no Facebook sobre o tamanho de Jesus. E veio uma pessoa e me detonou no Facebook, dizendo que era um absurdo, porque os espíritas eram hereges, porque não sei o quê, porque essa pessoa queria que eu colocasse Jesus na condição de humano e colocasse ele para sofrer como a gente via ele na cruz. E eu digo, meu povo, eu estou dizendo que Jesus já passou por tudo que nós passamos, já atingiu o topo da escala evolutiva e você está achando ruim? Façamos o seguinte, cada um com a sua concepção. Eu me felicito em saber que o espírito de maior envergadura que pode ter chegado à Terra, que conhece Deus face a face, vem aqui para a Terra para cuidar de mim. Eu me felicito com isso, mas se você prefere que ele seja igual a você, que tenha sofrido, que está aí, né, sei lá, fica à vontade.
Ele já passou por tudo que nós passamos. Em sua origem, nós espíritos seríamos como crianças, ignorantes e inexperientes. Questão 115. Mas todos nos tornaremos perfeitos. Se existe um determinismo na doutrina espírita, é esse. Todos nos tornaremos perfeitos. Tem até uma música que diz: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. A condição da criatura é de espírito em evolução. E o destino? A perfeição. Pode permanecer estacionário. Perder tempo no processo evolutivo. É possível? É. Andar para trás? Não. Porque todo conhecimento adquirido pelo espírito não se perde. Pera, mas a gente parece que está vendo a nossa sociedade evoluir. Não é verdade. Imaginemos nós, eu normalmente faço essa pergunta, mas vai que eu constranjo alguém, né? Então eu vou colocar outra condição. 1857 tem uma passagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o duelo. Nós estamos duelando aqui hoje? Alguém já marcou um duelo? Olivar, vou terminar aqui, se você divergir de mim, quando terminar aqui a gente se encontra bem ali, vamos duelar. Até a morte. Nós temos visto isso? Não. Mas em 1857 nós ainda fazíamos isso. Hoje os nossos duelos são nas redes sociais. A pessoa divergiu da minha opinião política, eu vou lá e excluo, deleto. Não é assim? Eu faço uma publicação religiosa, a pessoa não gostou, eu vou lá e excluo. Percebam que os nossos delitos vão ficando cada vez menos ofensivos. Então nós estamos evoluindo verdadeiramente. Qual o objetivo das encarnações? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. E ainda com o fim de colocar-nos, enquanto espíritos, em condição de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Jesus disse o que a nosso respeito? Vós sois deuses. Nós temos uma parte a contribuir no processo de criação divina. Todas as maravilhas que eu faço, ele disse, vós podereis fazê-las um dia, e muitas mais. Quais foram as maravilhas que ele fez? Curou cegos, surdos, mudos, paraplégicos, tetraplégicos. Andou sobre as águas, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, ressuscitou os mortos. Todas as maravilhas que ele fez, um dia nós vamos poder fazer também. E muitas mais. Considerando que Jesus, como o governador espiritual da Terra, é o Cristo responsável pela Terra, e a Terra é um dos planetas menos evoluídos do nosso sistema solar, nós vamos imaginar que existem Cristos mais evoluídos do que o nosso Cristo. O Cristo do sistema solar, do nosso Sol, com certeza é mais evoluído que o nosso Cristo. O Cristo de Júpiter é mais evoluído que o nosso Cristo. Ele diz isso aqui. Uma das características dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos puros, é a humildade. É saber exatamente o seu tamanho. E saber ser humilde não é diminuir-se, mas saber o seu tamanho. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Nas inúmeras reencarnações, o espírito aprende conhecimento e educa-se em sentimento. São esses os dois lados do nosso processo evolutivo. Numa encarnação nós desenvolvemos mais uma, na outra encarnação mais a outra. Tem pessoas que não têm, que a gente pode chegar a dizer que a pessoa não tem conhecimento nenhum, não teve instrução, mas são pessoas extremamente sábias. Tem pessoas que são cheias de instrução, mas impressionantemente pequenas em sentimentos. Então nós ficamos alternando nas nossas inúmeras encarnações papéis sociais com o objetivo de aprender sentimentos e conhecimento. Aqui ele é bem, eu vou só colocar aqui umas características que é pra gente se identificar, tá bom? Não fica ninguém triste, tá certo?
Terceira ordem dos espíritos são os espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Olha o apego. Pessoal que gosta de sapato, mulheres espíritas não gostam. As mulheres espíritas são bem evoluídas, não tem problema com sapato. Né? Mas tem umas mulheres que têm assim 40 pares de sapato, 250 bolsas, e aí vai, né? Apego material. Rapazes que gostam de carros, né? Celulares, e aí vai. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Olha aí, nós. Uns não fazem o mal, mas também não fazem o bem. No passado nós só fazíamos o mal. A gente já deu um passo à frente, muitos de nós não faz mais o mal, mas tá assim, ó, de bracinho cruzado. Ah, não tô fazendo mal, tá tudo tranquilo, vou sair bem dessa encarnação, né? Se infelicitam com a felicidade do outro. Não somos nós espíritos. Nós espíritos já estamos bastante evoluídos, a gente fica feliz demais quando vê o povo crescendo. Da segunda ordem, os bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, compreendem Deus e o infinito. Ciência, sabedoria e bondade são características deles. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de fazer. O amor que os une é fonte de inefável ventura. Ainda precisam encarnar. São basicamente os nossos anjos da guarda. Olha já o tipo de espírito que cuida da gente. Olha já o nível. Um dia todos nós seremos anjos. E aqui interessante, Revista Espírita de março de 1858, nós vamos ter um relato sobre Júpiter. Imaginem quando a Terra chegar a isso aí. Tá? Júpiter talvez já esteja saindo, aqui ele coloca um mundo feliz, mas Júpiter tem mais características de mundo regenerado, entrando em mundo feliz, do que verdadeiramente mundo feliz. De todos os planetas do nosso sistema solar, o mais adiantado é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, habitado somente por espíritos da segunda ordem, aqueles que já conhecem Deus. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma da Terra, parecem fisicamente com a gente, mais belos, mais altos, aproximadamente 3 metros de altura. Deixa eu ver se eles falam aqui. Falam não. Tem. Infância menor. Vida, aproximadamente 5 séculos. Nós já estamos vendo hoje crianças que nascem e abrem os olhos. Recentemente saiu no Facebook uma criança recém-nascida. Na sala de parto, a enfermeira segurou ela por aqui pelos bracinhos e ela saiu caminhando. Alguém viu esse vídeo? Procurem na internet. 50 anos atrás, as crianças nasciam com os olhos fechados e passavam 15 dias com os olhos fechados e você só podia visitar a criança depois que ela abrisse os olhos. Hoje, as crianças com menos de 1 ano desbloqueiam o celular, são capazes de acessar aplicativos, baixam um filmezinho e ficam assistindo. São espíritos regeneradores. Outro quilate de espíritos que já está aqui. 50, 60 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de quantos anos? 50, se chegasse aos 60, já seria talvez senil. Hoje nós temos jovens de 80 anos correndo maratonas. Verdade? Daqui a pouco nós estaremos vivendo 5 séculos. Quanta coisa maravilhosa nós poderemos fazer. Mas também não pense que serão 5 séculos de fazer maldade, não, meu povo. Já começa a se preparar agora como espírita. Então, vai fazer o bem. Comunicação pelo pensamento. Vixe, pera. Vai ter. Já temos aqui os casais de namorados, aqueles amigos mais próximos. Você está trabalhando, não está nem pensando na figurinha, não está nem tchum, está aqui no computador resolvendo algum problema. De repente você se lembra. Pensou naquela pessoinha, o telefone toca. Por que isso? Porque você recebeu primeiro a comunicação pelo pensamento. Você está dentro do carro com o companheiro, com a companheira, alguém pensa numa música, o outro começa a cantarolar. Já estamos conversando pelo pensamento, mas não temos ainda olhos para ver. Podemos exercitar. De vez eu fiquei brincando com o filho meu. A gente estava no shopping Del Passeio. Eu sentei na mesa, ele estava no balcão do McDonald's. Aí eu comecei. Rafael, olha pra mim. Rafael, olha pra mim. Aí comecei a mentalizar, né? E mentalizando, e fazendo aquela cara assim, jogando assim, dardos nele. De repente, ele se virou e olhou pra mim.
Fiquei com medo que tu dissesse. Rafael! Não, perdi a paciência e dei um grito, né? Perdi a paciência, peguei o telefone e mandei uma mensagem. Olha pra mim, menino. Ele de repente olhou pra mim. Quando ele chegou e sentou, eu disse, por que você olhou pra mim? Ele disse, porque eu senti assim, uma vontade, um peso nas minhas costas. Nós precisamos nos aproximar do mundo de regeneração. Consciência tranquila, porque a morte não é temida. A morte é somente uma passagem. Uma roupa velha. Está cansado de usar, a gente troca por uma outra. Espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Absolutamente nenhuma influência da matéria. É aqui onde eu pego. Vamos tirar do nosso patrimônio moral a imagem de Jesus triste. A imagem dele sofrendo. Vamos tirá-lo definitivamente da cruz. Vamos tirar-lhe a coroa de espinhos, a cara de pesar, aquele olhar pesado. Vamos tirar. Ele não sentiu absolutamente nada daquilo. A cada chicotada, a cada sofrimento que nós impunhamos a ele, ele devolvia compaixão. Um dia nós vamos saber o que é isso. Superioridade intelectual e moral absoluta. Tanto é que quando a gente lê a Bíblia, em muitos momentos tem um relato. E ele falava como quem tinha autoridade. Os próprios da época o reconheciam assim. Aos 12 anos ele estava dentro do templo ensinando os anciãos. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Gozam de inalterável felicidade. Nada altera o amor deles por nós. Nada. O nosso amor é absolutamente relativo. O dele é absoluto. De simples ignorantes, nos tornaremos sábios, justos e amorosos. E quem fará isso por nós? Nós mesmos. Porque a cada um de acordo com as suas obras. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume, ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios, nos desígnios divinos, para dirigir-lhes a execução. Deus pensa, espíritos dessa envergadura captam o pensamento de Deus. Deus deseja, espíritos dessa envergadura realizam. Quando a gente vai ver em Gênesis, e o verbo disse, faça-se a luz, e a luz se fez, o verbo foi a vontade divina, e a construção foi executada por Jesus. Revista Espírita de 1868, Espírito Lacordaire. Espíritos que atingiram o mais alto grau de perfeição celeste, os nossos Cristos. Revista Espírita de 1868, pelo Espírito São Luís. Co-criadores em plano maior. Estou me referindo a espíritos da envergadura de Jesus, tá? Que são relatos do que são Cristos. Se utilizam do fluido cósmico universal. Lembram daquela grande piscina que eu falei? Matéria primitiva, fluido cósmico universal para realizar a construção das moradas cósmicas, de múltiplas expressões e beleza. Orbes, galáxias e tudo que existe no universo. Isso aqui é de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Lá em Gênesis, no 6º dia, nós vamos encontrar a seguinte frase: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é um plural. Estou tirando isso da Bíblia. Estou tirando isso da doutrina espírita, não. A própria Bíblia diz que a Terra foi criada por um grupo de espíritos. Façamos. E nós fomos criados à imagem e semelhança dos espíritos de maior envergadura. Da comunidade dos espíritos puros, do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E você pensando, como estou sozinho, estou abandonado. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim.
Espíritos da maior envergadura, comunidade dos espíritos puros e eleitos, dirigem a vida na Terra. O pessoal que assumiu a presidência das casas espíritas já sabe que tem uma equipe imensa atrás trabalhando. Jesus, o nosso Cristo, é Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. No sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Emmanuel, quando escreve, parece que ele assim, parece um poema. E ele disse, já havia me antecipado nessa frase, todos os momentos que nós estivermos nos sentindo cansados, aflitos, doídos por dentro, pequenos, sozinhos, sem um norte, chame por ele. Porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muita paz, meus irmãos.